Amém? Glória a Deus. Queridos, realinhar. Amém? Quantos já têm sido realinhados pelo Senhor buscando este lugar? Amém? É o tema nosso para este ano. Nós ministramos essa palavra no final do ano, né? Onde nós estamos lançando o tema. E eu quero retomar só o texto que nós temos tomado, né? Juntamente com Londrina, com as igrejas aliançadas também, temos tomado como tema para este ano, Isaías 40, versículo 3 e 4, Isaías 40, 3 e 4, que é o versículo do nosso tema, né, que diz: uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas, né? As escarpas, ou então aquela elevação aguda, elas serão niveladas. Amém, queridos? Porque uma voz clama, e o Senhor chamou João Batista. A gente tem falado sobre isso. O Senhor chamou João Batista quando ele estava preparando o caminho para o Senhor vir. E agora, queridos, aqui nós somos João Batistas, realmente desse tempo, que nós estamos declarando que é uma voz que clama, e declara: preparem o caminho para a volta do Senhor. Amém? Amém? Nós estamos clamando e preparando o caminho para o Senhor vir voltar. Ele já veio, fez a obra, está consumado, estabeleceu, agora ele volta para realmente resgatar a sua igreja e nós reinarmos com Ele em glória. Amém, queridos? Quantos têm certeza do seu reinado com o Senhor Jesus em glória? Amém? Amém. Se você não tem, nós vamos fazer oração para que você tenha, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa convicção do chamado, da salvação sobre a sua vida. E eu quero rapidamente falar, né, sobre realinhe. Já citamos lá, eu quero só dar essa pincelada antes de nós entrarmos no texto desta manhã. Realinhe, né? É um prefixo, o re é um prefixo do português que significa repetição ou voltar ao ponto de partida. E alinhe significa linha reta, fileira, ajuste. Então é alinhe de novo. Por que nós precisamos realinhar, queridos? Por que nós precisamos voltar ao ponto de partida? Porque muitas vezes, eu e você, queridos, nós pelo agir dos dias, e principalmente esse ano, o ano de 2020, que foi tão diferente, então muitas pessoas perderam o rumo, e nessa hora eu creio que o Espírito de Deus está nos chamando a nós realinharmos, tomarmos novamente. Olha, aconteceu muitas coisas, mas o Senhor nunca perdeu o controle, e nós precisamos voltar ao centro, voltar: Senhor, o que o Senhor tem para nós em 2021? Senhor, qual é o teu direcionar? E essa palavra que eu creio que é profética para nós, diz que nós somos como João Batista, nesse novo tempo que há. O Senhor nos chama para preparar o caminho, aplanar, onde estão os picos, vamos nivelar, vamos trazer uma estrada para que o povo possa passar. Amém, queridos? Porque você foi chamado não para estar só, você foi chamado para estar inserido numa família, e você ser um multiplicador também. Amém? Atrás de você há muitas vidas que precisam receber a palavra. Então você foi chamado para aplanar os caminhos. Pessoas vão falar: não, mas não tem jeito, a minha vida está assim, olha as minhas finanças, olha a minha saúde, olha a minha família. Você foi chamado para ser o que? Aquela voz que declara: não, pare agora, porque há um rei. O Senhor Jesus é aquele que endireita, é aquele que restaura, e eu quero trazer essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? É algo para a minha vida e para a tua vida, esse realinhar. Amém? Então, a essência de todo esse realinhar é dizer, queridos, eu coloquei essa frase quando estava preparando: o que está fora do lugar, esse realinhamento, ele vem para trazer novamente uma ordem. Amém? E a ordem vem do Senhor: olha, este é o caminho. Há uma voz que vem dizendo atrás: este é o caminho, anda por ele. Amém? E não tem outro caminho, queridos. É Jesus, é santidade, é pureza. Amém? Então fala pelo teu irmão que está ao teu lado assim, fala assim: ó, busque a santidade. Amém? Volte o caminho. Queridos, vamos falar eu sei que alguns não gostam, né? Da gente ficar falando: fala pro teu irmão, fala. Mas quando você fala, queridos, você está sendo uma boca profética nessa hora. E eu quero declarar que nessa hora, eu não sei se alguém está fora,
aqui, você também não sabe, mas se alguém se desviou por alguma situação da sua vida, do seu caminhar, você vai declarar agora para essa pessoa: olha, volta para o caminho. Olha para quem está ao teu lado, só, volta para o caminho. Volta para o caminho do Senhor, amém? Endireita as veredas aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero que você abra comigo agora, queridos, e Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 21. Sinto de ministrar nesta manhã, queridos, que nós não conseguimos sozinhos. Não tem como nós fazermos esse aplainar o caminho, a gente endireitar nossas veredas, a não ser com ajuda. E eu quero, nessa manhã, partindo por esse texto, a gente conversar um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, diz, ali no versículo 21, ele diz: olha, uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Versículo 23, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira, digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar, ou não falem com o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém, queridos? Queridos, esse texto, o Senhor me colocou uma palavra, enquanto eu pedi para o Senhor para ministrar, e Ele falou sobre selo. E eu quero, antes de dar uma pincelada sobre esse selo que está sobre nós, eu quero voltar alguns versículos e falar essas palavras que Paulo estava escrevendo à igreja. E ele dizia: olha, vocês que ouviram falar de Jesus e foram ensinados. Estava falando para uma igreja que já ouviram. Paulo falou: olha, vocês que já ouviram falar e foram ensinados. Queridos, quantos aqui já ouviram do Senhor e foram ensinados pelo Senhor? Amém? Agora, não impede, queridos, daquilo que Paulo está trazendo. Ele falou: olha, vocês que já ouviram, é um alerta sempre. Todas as vezes na nossa vida, querido, cada dia, nós precisamos fazer uma reciclagem da nossa vida. Nós precisamos fazer um exame, precisamos examinar a nossa vida, porque a Bíblia fala que nós somos como ovelha para o matadouro todo dia. Todo dia, nós precisamos olhar para a nossa vida, o que aconteceu, onde pisamos na bola, onde acertamos, e aquilo que nós pisamos na bola, precisamos trazer de volta à mente o arrependimento, a confissão, o perdão. E aqui Paulo fala: olha, vocês que ouviram falar de Jesus e foram ensinados na verdade, ele diz: livrem-se da antiga natureza. Queridos, quer dizer que algo que foi experimentado lá atrás, de uma antiga natureza, de uma natureza que quando nós nascemos era pecaminosa. Então há um alerta para a igreja, um alerta nessa manhã para nós: livrem-se da antiga natureza e do velho modo de viver, que era corrompido. A palavra corrompida, ela quer dizer cujo conteúdo original foi adulterado, foi estragado.
Nós vemos que, queridos, aquilo que era o original foi estragado, sim ou não? Adão e Eva lá no jardim, aquilo que era perfeito foi estragado. Deus precisou trazer um renovo. E Deus vinha com alianças que fazia com o homem. Cada aliança que Deus fazia com o homem era quebrada. Até que trouxe uma nova aliança, um pacto de sangue, que Jesus, o puro, perfeito, sem pecado, naquela cruz nos trouxe redenção, nos trouxe um caminho de volta. E aqui Paulo está falando a essa igreja, falou, olha, livre-se da sua antiga natureza, do velho modo de viver. Porque, queridos, o velho modo de viver vai sempre vir para tentar pegar você pelo pé. Sim ou não? Atrações, pessoas que eram do passado vão vir, vão tentar te levar de volta para aquele lugar. E aonde vai pegar, querido? O diabo, ele não nasceu hoje, querido. O diabo nasceu faz quanto tempo, gente? Às vezes as pessoas pensam que o diabo é alguém que é, no sentido, entenda o que eu falo, no sentido que o diabo é meio bobinho assim, que ele não sabe como fazer as coisas. Querido, o diabo, ele não dorme não. O apóstolo Pedro, ele escreve dizendo assim, olha, que a gente precisa tomar cuidado, vigie, ore, para que não entreis em tentação. O diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor. O diabo está andando ao derredor, queridos, mas não é motivo de temer para aqueles que estão em Cristo Jesus, que a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Mas o derredor, o diabo está ali, e ele lança uma coisa, estou aqui. E quando a gente vacila, quando a gente não está muito bem, queridos, e a pandemia fez muito disso com as pessoas. Esse ano de 2020 ocasionou muito isso. As pessoas ficaram muito ociosas em casa, recebendo de todo quanto é tipo de informação, medo, insegurança, tantas coisas adentraram os corações e pessoas cederam. Por isso que eu acho bem propício essa palavra, porque ela não é uma palavra que Paulo falou lá, queridos. Ele falou, mas ele está falando pelo Espírito de Deus para nós nesta manhã, dizendo, olha, cuidado, não voltem a viver a antiga vida, livrem-se da antiga natureza, do velho modo de viver corrompido, que o seu conteúdo original foi adulterado. Mas aqui eu não quero ficar nesses pontos, eu quero exatamente para aquilo que pode nos trazer esperança, que está aqui para nos ajudar, amém, queridos? Porque nós somos falhos, nós somos fracos e nós precisamos de ajuda. Fala para o teu irmão, olha, eu preciso de ajuda. Queridos, nós precisamos de ajuda. Agora o apóstolo Paulo escrevendo, ele já declara isso no versículo 23. Ele fala, olha, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Há uma promessa que Jesus deixou para os discípulos quando ele foi recebido aos céus. Ele falou, eu vou, mas o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai confortar, ele virá. Amém, queridos? Ele deixou a promessa sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, queridos. E Paulo fala assim, olha, deixe que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeira, justa e santa como Deus. O Espírito Santo nos ajuda a revestirmos dessa nova natureza, que ela é verdadeira, justa e santa como Deus. Essa é a natureza que precisamos viver, amém, queridos? Fala para o teu irmão, vive essa natureza, meu irmão. Verdadeira, justa e santa como Deus. Amém? Glória a Deus. O versículo 25, quero só citar algumas coisas. Ele diz, olha, abandone a mentira, irai-vos, mas não pequeis, né? Que é uma outra versão. Aquele que é ladrão, pare de roubar. Use as suas mãos para trabalhar honestamente. Não saia a palavra suja da sua boca. E o versículo 30 ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para que o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Querido, o que significa o dia que nos resgatará? O que significa isso? Qual que é esse dia que Ele nos resgatará? Quando?
Quando, gente? Eu sei que vocês estão de máscara, mas pode... Pelo menos um, tira a máscara e fala para me entender, vai. Isso. De que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Queridos, agora presta atenção. Não entristeçam o Espírito Santo. O selo. O que é selo, gente? O selo, se você procurar na palavra, diz algo que é posse. O selo foi colocado aqui por pertencimento. Pertence a alguém. Aquilo que é autêntico. A gente vê muito isso, o selo que era dado pelo sino, pelo anel de um rei, né? Era aquilo que era decretado, e o selo fala de pertencimento. Se você olhar muitos textos da palavra, diz que esse selo fala, olha, você pertence então. Sobre a nossa vida existe o selo, queridos, que foi colocado sobre nós. Quem tem esse selo sobre a sua vida? Amém? Há o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo. Então não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o selo que Deus colocou sobre nós. O selo natural que a gente vê nos correios, que hoje tem a criançada, não sabe nem o que é selo, né? Porque já não, é tudo e-mail, tudo online, né? Mas o selo significa o quê? O signo que, olha, comprova o pagamento. Se você for olhar a origem desse selo que só coloca numa carta, quando está selado naquela carta, fala, olha, comprova o pagamento. O que está na nossa vida, que existe uma comprovação na tua vida, o que comprova que você foi pago. Você foi comprado por um alto preço, preço de sangue. Amém? Quem tem esse selo na sua vida, queridos? O Espírito Santo está aqui selado em nós. Por isso a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo, o selo que foi colocado. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 a 22. Lembra dessa palavra, selo fala de proprietário. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, queridos, mudou o proprietário. Sim ou não? Quem aqui já trocou o selo? Você foi transportado de uma vida de pecado, você era selado, você era destinado à maldição, à morte eterna, mas você foi transportado, você foi comprado por um alto preço. E o Senhor selou, trouxe um selo na tua vida, que é o Espírito Santo. Amém? Que está dentro de nós, fomos selados, comprados. Há uma autenticidade, há um pertencimento na nossa vida. E 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 a 22, o apóstolo Paulo diz, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, como um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Queridos, há uma garantia de tudo que Ele nos prometeu está conosco. Há um selo de propriedade. Amém, queridos? Precisamos entender quem nós somos. Foi colocado em nós um selo de propriedade. Ele nos identificou como sua propriedade. Vocês me pertencem. São propriedade exclusiva minha, na qual eu coloquei no coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. O versículo 22, na versão NVI, diz assim: Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Ele colocou, queridos, presta atenção, em nossos corações, uma garantia do que aquilo que está por vir. Amém? Você crê nisso, querido? Que aquilo que está por vir, nós não devemos temer, porque nós temos o selo de propriedade, nós pertencemos àquele que é vencedor. Amém? Amém, querido? Estou sentindo firmeza no amém, não. Então, talvez você precisa ser selado nessa manhã, querido. Se você não tem certeza, quantos tem certeza da sua salvação? Amém? Se você tem certeza, querido, porque esse selo está no teu coração. Você foi selado. Um selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele prometeu.
2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O Senhor conhece aqueles a quem lhe pertence. O Senhor te conhece, queridos? Será que o Senhor me conhece? O Senhor te conhece, amém? Mas o selo está aí ou não? Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A promessa de Deus e a palavra de Deus nos diz, querido, que nos últimos dias, que nós estamos caminhando para isso, querido, diz que aquele que é puro vai buscar, e a sua própria vida vai buscar purificar mais. E o que é sujo vai se sujar mais, querido. E a gente precisa estar em alerta para buscar a santidade. Essa semana fomos acometidos de uma notícia que veio lá da Argentina. Não é verdade, querido? Imagina o coração de Deus. Como que estão as igrejas? Precisamos fortalecer as igrejas de lá, querido. Posicionamento. Vai querer vir para o Brasil, queridos? O que você acha? Qual que é o nosso posicionamento? Entende isso, querido? Nós temos o selo. Nós somos a propriedade de Cristo. Somos propriedade dele, pertencemos a ele. Vamos lutar no seu reino por aquilo que traz vida, e vai ter vida para as pessoas, amém, queridos? Você crê nisso? Amém? O Senhor conhece quem lhe pertence. O fundamento é esse. Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Selados pelo Espírito Santo. Romanos, quero ler mais alguns versículos com vocês. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 14 a 16. Temos lido aqui todas as palavras, queridos, que o apóstolo Paulo está dando. Deu à igreja de Éfeso, falando a Timóteo, escrevendo a Timóteo, agora escrevendo aos Romanos. Capítulo 8, versículo 14 a 16. Ele declara: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Há um selo que testifica que somos filhos. Há testificação no teu coração, querido. Há testificação no teu espírito que você é filho. Porque a única forma de ter é esse selo que Jesus, que o Pai mandou. Olha, vocês foram selados pelo Espírito da verdade. Esse Espírito em nós, querido, ele vai testificar. Ele vai o quê? Ele confirma com o nosso espírito que nós somos filhos. Fomos marcados pelo Espírito para vivermos neste tempo, querido, desfrutando da paternidade de Deus dentro da sua família, para sermos uma voz que prepara o caminho da volta de Jesus. Amém? Fomos marcados pelo Espírito. O Espírito nos marca, e é Ele que está aqui para nos ajudar, queridos. Porque por isso que não tem como uma pessoa estar só. O Espírito Santo de Deus está em nós. Ele move em nós. Somos filhos, filhos por adoção. E assim nós podemos saber, se nós somos filhos, nós temos irmãos, nós temos a igreja, amém, queridos? Temos a comunhão do corpo, e o Espírito de Deus, e a presença de Deus, ela age pelo meio da igreja. E esse selo está sobre nós. O que eu quero declarar nesta manhã sobre as nossas vidas, querido, é que não há como nós caminharmos no mundo da forma que está, sem termos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito é aquele que revela a palavra no meu coração.
O mesmo Espírito que é um selo no meu coração, a palavra de Deus diz, olha, o Espírito de Deus expressa, ele fala expressamente, que nos últimos dias, alguns vão abandonar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. E tem muitas pessoas que elas não têm relacionamento com o Espírito, porque não é selado, e começam a ouvir muitas baboseiras por aí, e acabam sendo engodados por isso. Mas o mesmo Espírito que testifica no coração que é filho, ele fala, olha, o Espírito ele diz expressadamente, muitos vão abandonar a fé, porque vão ir atrás de caminhos enganosos. Queridos, quando a gente tem relacionamento com o Espírito Santo, é como você está tomando uma água, assim, você sabe que a água ela é pura. Mas qualquer gosto além disso, qualquer amargo que vem, você, nossa, está estranho. Quando você entende? Qualquer coisa que vem, essa água está aqui pura, mas se eu pegar uma folhinha só de boldo, e macetar aqui, vai amargar. Eu vou saber, já não é remédio, né? É bom também, mas ela vai amargar. Queridos, eu quero declarar em nome de Jesus, tudo aquilo que vem nos teus ouvidos, se é uma voz enganosa, você vai falar, espera aí, está amargo. Meu Deus, não é assim não. Nós precisamos ter no nosso ouvido espiritual um filtro, para que vai passar somente aquela palavra que o Senhor diz, olha, eis que tem uma voz que vai atrás de você dizendo, olha, este é o caminho, anda por ele. Que seja essa voz do Espírito Santo de Deus no nosso coração dizendo que, sabe, porque muitas vezes, muitas pessoas têm ouvido uma voz do Espírito falando, olha, vai, arrepende-se e pede perdão. E a pessoa está expulsando, sai Satanás, em nome de Jesus, sai. Você está expulsando o próprio Espírito Santo que está falando para você acertar algo. Quantos entendem, querido? Porque quando a palavra de Deus é revelada no nosso coração, não é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer. É que o Espírito Santo fala ao meu coração, olha, eu preciso mudar, porque eu não quero que a minha vida se torne amarga. Como estão entendendo, queridos? Nós vamos entender esse lugar que o Espírito Santo de Deus está para nos ajudar. E é Ele que quando eu leio a palavra, eu falo, Espírito Santo, ministra, vivifica a palavra no meu coração. Traz essa revelação. E nós precisamos muito nesses dias, querido. Amém? Feche teus olhos por um instante. Levanta uma das suas mãos nessa hora ao Senhor. E faça uma oração nessa hora para o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui. Diga ao Espírito Santo, me ensine. Me dirija. Espírito Santo, me conduza. Faz a tua oração ao Espírito Santo nessa hora. Espírito Santo, me conduza a toda a verdade. Direciona a minha vida, direciona a minha casa. Aleluia, vem Espírito Santo. Vem sobre nós. Glória a Deus. Queridos, sem o Espírito Santo agindo em nós, nós não conseguiremos. Nós precisamos da ação do Espírito em nós. Amém? Precisamos da ação do Espírito. Olha, João capítulo 16. João 16, verso 12 a 14. João 16, 12 a 14. Jesus ali falando com os discípulos sobre a vinda e a obra do Espírito Santo. Versículo 12, ele diz assim para os discípulos, é uma palavra para nós, olha, há tanta coisa que ainda eu quero dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Queridos, imagina Jesus falando para os discípulos, olha, tem tanta coisa que eu quero dizer para vocês, mas vocês não são capazes de suportar agora.
Queridos, o futuro que pertence a Deus, quem sabe Deus pode estar falando assim: olha, eu queria falar para vocês o que está por vir, mas talvez vocês não são capazes de suportar. Mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito que levará toda a verdade. Ele conduzirá vocês a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas ele dirá o que ouviu, e ele anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Olha o privilégio que nós temos, querido. Sabe, a gente para pensar e ver, querido, se para nós como igreja, e a gente vê que na igreja está acontecendo um reboliço tão tremendo, muitas pessoas não querendo participar, pessoas que estão desistindo, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão entrando em engano. Agora imagina pessoas, querido, que estão no mundo que nunca ouviram falar de Jesus, ou que ainda não têm, não se entregaram ao Senhor Jesus. Imagina como que está passando essas vidas, querido. Você pode ter certeza, as pessoas que trabalham do teu lado, familiares, aquilo que eles falam de fato não é na verdade o que está acontecendo com eles. Porque sem o Espírito Santo eles não sabem, não têm o que vai acontecer. Estão andando numa ilusão, caminhando para um lugar que não tem destino. Na verdade tem um destino, porque sem Deus, queridos, há um destino certo. Mas Deus nos chama nessa hora para preparar o caminho. E nós temos a ajuda do Espírito Santo. Queridos, e nós sabemos que quando nós estamos num lugar, o Espírito Santo vem e fala. Sim ou não? Tem muitas enrascadas que nós entramos, que a gente fala: poxa, o Espírito falou, mas eu não ouvi. Ou eu ouvi e não obedeci. Nós vamos ser sensíveis ao Espírito Santo, queridos, aquilo que Ele está falando. E é no nosso tempo devocional, é no nosso tempo de leitura da palavra, de oração, é no nosso tempo das celebrações, é no nosso tempo das reuniões de oração, é no nosso tempo de enquanto estamos juntos. Você vai ver o decorrer de toda a palavra de Deus que enquanto eles estavam reunidos, de repente veio do céu. De repente o Senhor agiu. De repente de Deus vem. O de repente de Deus quer vir em cada momento sobre a nossa vida, amém, queridos? O que Ele pede de nós é que nós endireitemos e caminhemos no caminho do Senhor. Selo em nós, querido. Propriedade exclusiva de Deus. E eu quero ler o último texto com vocês. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9 diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um chamado para as nossas vidas aqui ou não, queridos? Em primeiro lugar, nós temos um selo em nós. E essa palavra de Pedro falando, né, a carta de Pedro dizendo: olha, vocês porém são um povo escolhido. Fala para o teu irmão: você é escolhido, meu querido. Há um reino de sacerdotes aqui. Deus vai criar um reino. Nós somos chamados de sacerdotes, reino de sacerdotes que ministram diante da presença de Deus, querido. Uma nação que é santa, que não tem mistura, que é pura. Propriedade que é exclusiva de Deus. Por quê? Porque é um selo de posse pelo Espírito Santo. Fomos comprados por um alto preço. E quando nós abrimos o nosso coração, entregando a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo passa a morar em nós. E ele continua dizendo: assim, sendo povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma propriedade que é exclusiva de Deus, assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, aqui presta atenção que é interessante, que aqui, pelo menos nessa versão que eu estou lendo na NVT, ela diz que vocês podem
ouvir o que eu estou falando. Não, ele fala, vocês podem, será capaz do quê? Vocês podem então mostrar às pessoas. Queridos, como que nós mostramos? As pessoas precisam ver acontecendo. Não é simplesmente falar, queridos. Quando nós somos propriedade de Deus, quando nós temos sacerdócio, como nós realmente exercemos aquilo que é a palavra de Deus, povo escolhido, uma nação que é santa, nós podemos mostrar. A santidade, querida, ela tem que brilhar. As nossas vidas, por onde andarmos, tem que brilhar. As pessoas têm que olhar o que está acontecendo, por que você não faz isso? E aqueles que têm o selo do Espírito Santo, quem não tem o selo, querido, do Espírito Santo, sabe o que vai falar? Porque meu pastor proíbe, porque a igreja proíbe, porque, queridos, você nunca vai encontrar isso na palavra. Por que você não faz isso? Porque eu tenho selo na minha vida, eu fui marcado. Eu tenho uma marca de Cristo na minha vida que mudou minha história, mudou, então não é o que os outros falam, é o que eu vivo. Eu sou propriedade exclusiva dele para anunciar e para falar e para ser um reflexo da sua glória. Amém, queridos? Tantas vezes que ele fala, olha, enganos também de tantas ministrações, tantos pastores, e às vezes, muitas vezes, lá no passado nós também podíamos falar, porque o pastor proíbe, a tua igreja proíbe isso, não é isso? Você conversar com as pessoas e falar, lá na tua igreja proíbe isso? Lá na tua igreja proíbe isso? E a pessoa, não, lá proíbe. E nós ficamos com a palavra que o apóstolo Paulo fala, que é o que deve ser nosso coração, querido, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito fazer, mas eu não vou deixar ser dominado, queridos. Tem muitas coisas que na Bíblia não está, como é um vício, né? Vamos usar um exemplo desse aqui, está lá no... A Bíblia não está falando assim, ó, não fumarás, não cheirarás, não. Mas precisa estar aquilo lá para ter uma referência do que o Espírito fala. Estamos templo do Espírito Santo, querido. Um vício domina a pessoa, e o Senhor não chamou para ser dominado por nada, mas Ele nos chamou para ter domínio sobre as coisas. Você entende, querido? Por isso que se eu não tenho revelação do Espírito Santo, eu vou ficar tentando achar coisa onde não tem. É isso que as pessoas têm. Falou alguma coisa, também não vou ficar mais aqui, vou procurar outro lugar. E vai procurar, se você encontrar, vai encontrar muitos lugares, querido. Não, aqui pode, aqui não pode. Então não é. Você está entendendo? Não pode, é a palavra de Deus, querido. Se eu tenho a revelação de quem é Cristo no meu coração, que eu estou marcado com o Espírito Santo e Ele me leva à verdade. A palavra de Deus fala que, queridos, não é o pastor que vai levar alguém à verdade, não é uma igreja que vai levar alguém à verdade, mas Jesus falou, olha, aguardem, porque tem coisas que eu queria falar para vocês, mas vocês não podem suportar, mas eu vou enviar o Espírito Santo, Ele falará. Ele não falará de si próprio, mas falará tudo aquilo que ouvi de mim. E a palavra vai penetrar e vai trazer mudança. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Todos que são guiados, porque o Espírito, ele testifica com o meu espírito que eu sou filho. Amém, queridos? Há uma paternidade. Então eu creio que é um momento que nós estamos vivendo de realmente nos voltarmos. É um tempo que eu creio que Deus quer nos fazer realinharmos nisso, e nós buscarmos a essência do Espírito Santo sobre nós, dirigindo em todas as coisas. Amém, queridos? No nosso caminhar, na nossa vida, buscarmos a santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, amém? Ele diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então que sejamos levados neste lugar, amém? Vamos ficar em pé.